avaliação. Mariana e algumas outras que já estão matriculadas, na segunda-feira nós começamos, aí é fechado, né? Não é uma aula aberta. Se a voz estiver muito alta, vocês me avisam e eu abaixo o volume aqui, tá? Então, assim, nós tínhamos, né? Eu e a Lucila, nós percebemos que o pessoal que faz a terapia holística tem muita dificuldade em estar colocando a BM à distância, que também pode ser feita. E então nós acoplamos a mesa já existente, né, que era a mesa radiestésica holística, e colocamos agora como radiquântica, para que a gente consiga tanto trabalhar à distância, como trabalhar presencial. Em vez da gente estar tirando xerox, toda hora que nós precisávamos da ABM, nós tirávamos xerox para colocar a mão do cliente. Então, agora não. Agora a gente pode estar usando só a mesa para estar fazendo todas as análises e a mão do cliente ali. Ou se o cliente não estiver na nossa presença, nós podemos também estar colocando testemunho e fazendo da mesma forma. E o que a mesa vem ajudar é que, fora tudo isso, ela também vai estar equilibrando o seu cliente. E também vocês poderão estar usando outras ferramentas junto com a mesa. Tá? Só para estar colocando. Se vocês quiserem fazer pergunta, também fiquem à vontade, tá? Então, por que a mesa ficou com o nome de mesa de avaliação, né? Bioenergética e radioquântica? Porque nós estamos juntando o quê? A radiestesia, que é a percepção da energia, depois a radiônica, que seria a simbologia, os desenhos, né, a imagem, nós precisamos disso tudo. Então, sem a simbologia, nós não conseguimos fazer nada, né? Então, tem uma diferença muito grande entre a gente falar o que é simbólico e o que não é. Então, quando eu falo simbologia, é tudo aquilo que transcende. Então, cada desenho que nós encontramos na mesa, ele vai transcender essa imagem. Ele vai passar para nós uma energia a mais daquilo que nós estamos vendo. Se eu estivesse falando em sinal, então que seria um símbolo, que seria um sinal. Seria o quê? Oi, Zezé. Seria a propaganda, seria a letra, né, o alfabeto, com o seu som, né? Se eu poderia falar A, então o som R. Então aí eu teria o quê? Um sinal, um número. Ele é um quê? Um sinal fechado ou um símbolo fechado. Agora, na mesa, não. Ele tem toda a simbologia aberta, tá? Eu comecei apresentando a mesa e não me apresentei, que é feio, né? Então, meu nome é Ivanice. Fora de dar a aula da mesa, eu tenho aulas de radiestesia, tenho aula de mandala e de íris. Então, todos os cursos são dentro do IET. Fazemos também o trabalho voluntário no E-Terapia. E aí, eu já apresentei a mesa para vocês e vou colocar agora a parte, para que vocês conheçam a ferramenta. Até aí, tudo bem? Ó, o pessoal novo. Saudades, Zezé. Zezé também sumiu, né? Tudo bem? Tá. Deu para vocês entenderem o que eu juntei. E a quântica, né, que eu esqueci de falar, que nós sabemos que a quântica, ela é o quê? Ela baseia, né, no princípio de que a matéria e a energia têm a mesma propriedade, né? Então, eu teria o quê? A onda e a partícula. Então, o que eu tenho na quântica? Eu vou poder trabalhar o quê? O todo, né? Eu vou poder trabalhar o físico, o espírito, eu vou trabalhar a mente, o emocional. Por quê? Porque a quântica, ela me dá essa... ela não me... vamos dizer assim, ela abrange, né? Ela não me dá o espaço. Ela não restringe o espaço, o
tempo, ela é multidimensional. E ela sendo multidimensional, eu vou conseguir trabalhar isso de várias formas, né? Zelica, não está aberta, porque o meu webcam, ela não tá funcionando. Aí, o que eu também coloco na mesa? Por que a mesa, a radiestesia, a radiônica, a quântica funciona? Porque nós vamos ter que ter a compaixão. A compaixão não é que nós vamos ter dó do outro. Nós vamos respeitar o outro na sua essência, sem críticas e sem julgamento. Então, nós vamos estar aberto ao amor. Se estivermos fazendo um tratamento com a mesa e querer que o outro modifique as suas ações, nós não vamos conseguir. O que nós vamos conseguir é clarear ao outro o próprio caminho dele. É tirar a dor dele de uma maneira em que ele veja quais são as atitudes dele. Boa noite, o pessoal que está chegando. Seja bem-vindo. Então, a mesa aí está mais ampla, né, para vocês verem a figura, mas eu vou estar colocando parte por parte para vocês. Então, o que a gente vai poder estar fazendo na mesa? A gente vai estar harmonizando o teu cliente ou harmonizando vocês, porque vocês também podem estar fazendo a mesa para vocês. Obrigada, Denise. Oi, Denise, seja bem-vinda. Oi, Dada. Quanto tempo? Quando a gente conhece as pessoas, a gente fala mais assim, né? A voz modifica, né? Quando a gente não conhece, a gente fala, boa noite, tudo bem? Você vê a diferença, né? Saudade de vocês. E com a Lucila, eu tô tão acostumada que eu nem falei oi pra Lucila, né? Acho que a gente ficou conversando tanto tempo hoje que eu já tô achando que ela é parte da minha família, então a gente acaba esquecendo, né? Aí a gente cumprimenta todo mundo e esquece de cumprimentar. Aí a Lucila vai falar, nossa, a Vanice está com raiva de mim. Não tem nada a ver, né? Exatamente, né, Lu? Todos somos um, com certeza. Se nós todos temos o mesmo objetivo, né? Então é por isso que a gente cria uma egrégora, né? São os mesmos objetivos. Vamos lá. Na minha mesa, logo lá no começo, vocês vão ver que tem um beija-flor. Logo aqui, ó. Eu tenho um beija-flor. O que esse beija-flor está fazendo na mesa, né? Obrigado, Zeliac. Zelian. Nossa, teu nome é mais difícil do que o meu, hein? Ela é bem simples. Outra coisa, pessoal, ela é bem simples de trabalhar. Ela trabalha mesmo com a radiônica, com a radiestesia, com a quântica. Por isso que eu falei que a gente pode acoplar outras mesas quando nós percebemos que o cliente precisa de outras energias, então a gente pode estar acoplando outras ferramentas que nós temos. Eu acho assim, a mesa ela não é só na mesa que você pode fazer o trabalho, você pode estender isso fora da mesa. Porque o que faz uma mesa, né? Quando a gente fala a mesa. Eu lembro que quando eu ganhei a primeira mesa de uma amiga minha, ela falou, ai, Vinícius, eu estou te mandando uma mesa radiestésica. E eu fiquei toda emocionada, achando que era uma mesa de verdade. Falei, nossa, como que ela vai mandar pelo correio para mim uma mesa, né? E aquilo para mim, sabe? Eu falei, aí quando o correio chegou e era um envelope, eu falei, onde está a mesa? Então, quando a gente fala mesa, que aí é um sentido, né, de sinal e não de símbolo, porque ela não vai transcender, ela é uma mesa, porque é mais fácil da gente estar direcionando que aquilo se restringe àqueles desenhos ou àquelas ferramentas. Então, quando a gente fala, a gente sempre
tem a imaginação de algo grande. E, na verdade, não. É algo que só restringe o nosso trabalho diante do que nós fazemos. Então, vamos lá. Voltando, né? Então, o beija-flor. Por que eu coloquei o beija-flor? O beija-flor é a coisa mais linda, né? Um campo, isso mesmo, Lucila. Eu amo beija-flor. Aqui em casa tem um casalzinho que todo dia eles vêm de manhã e de tarde. A coisa mais linda. Às vezes eu já acordo com um beija-flor na porta. Então, eu acho lindo. Quando eles vão pegar o néctar da planta, parece que eles ficam no ar. Eles não machucam a planta. Nossa, Zezé, é lindo. Eu paro para ficar olhando, porque é a coisa mais linda que tem. Eles ficam sem tocar na flor, é só o biquinho deles é que vão pegar o néctar da flor. Então, o beija-flor, ele tem um símbolo, né? De sorte, de sabedoria, de regeneração, de ressurreição. Ele tem o símbolo da união entre todos. Ele não precisa matar o outro, né? Ele não precisa matar o outro para ele pegar a alimentação dele. Ele além dele estar fazendo isso, ele ainda faz o bem para a planta. Então, o beija-flor, ele traz tudo que há de bom existe na humanidade, né? Aí a gente vai encontrar o beija-flor também nas tradições, né? No tibetano, aonde mais a gente vai encontrar? A gente tem também nos índios, tem algumas tradições que usam a pena do beija-flor como qualidade de mágica, como significado espiritual. Então, o beija-flor, ele vem na mesa para dar para a gente que tudo está integrado, que não tem nada fora. Tudo que nós fazemos e que fazemos com compaixão, que nós fazemos com coração puro, não existe ali nada de errado. Aí eu venho com o gráfico do 9 círculos, que ele é a proteção do cliente. Então, eu vou estar usando proteção do cliente, não, desculpa, a proteção do operador. Eu vou estar usando o nome do operador ou a foto junto com um cristal. Então, eu vou usar muito cristal na mesa, porque o cristal ele tem uma vibração maior do que a nossa. Então, quando você coloca o cristal, você já está se protegendo 2 vezes. Então, não tem como vocês falarem assim, eu fiz uma mesa, estou me sentindo mal pra caramba. Não tem, pessoal. Quando a gente faz um trabalho com compaixão, com respeito ao outro, ninguém passa mal. A gente passa mal quando nós fazemos algo e estamos numa vibração menor do que o cliente que nós estamos fazendo. Aí por quê? Porque você vai ter que estar sempre numa vibração maior para o seu cliente chegar até você. Se você tiver com uma vibração menor, o seu cliente abaixa com você. E você pega a energia do cliente. Aí você passa mal. Então, quando nós fazemos um trabalho radiônico, radiestésico na mesa, nós precisamos estar de bem conosco mesmo. Então, não é assim, vamos dizer, vocês brigaram com Deus e todo mundo, chegou alguém, eu preciso de uma mesa. Tá bom, eu vou fazer. Vocês não estão bem. Então, o que vocês têm que ver sempre é a vibração de vocês, tá? Então, nós temos o gráfico 9 círculo, que vai estar protegendo, né? Ancorando vocês no trabalho. É aí que vocês começam o trabalho. Aí, quando eu tenho o testemunho e vou usar ele à distância, eu vou usar o decágono. Por quê? Porque ele vai me dar a proteção também do meu cliente. Normalmente, eu também uso junto com um cristal, porque eu já vou estar trabalhando o meu cliente com o cristal e junto com
o gráfico radiônico. Então, quando eu estiver à distância, o meu cliente tem que estar com o testemunho. O nome completo, a data de nascimento, uma foto. Tem pessoas que gostam de colocar endereço, então pode colocar o endereço. Tudo que for do seu cliente é interessante você estar colocando quando for um testemunho à distância. Até aqui tudo bem? Tanto o gráfico do 9 círculos quanto o gráfico do decágono, vocês podem estar utilizando fora da mesa, tá? O 9 círculo você pode estar usando até para proteção do carro de vocês. Vocês colocam a placa do carro quando vocês viajam e pode deixar no gráfico. Não na mesa, mas um gráfico à parte, né? Sim, Alessandra. A distância, olha, se você usar a mão do teu cliente, depende do profissional, não entendi o que a Lu falou, e eu vou responder daqui a pouco, Alessandra, peraí. Depende do cliente, Mar. Depende da região que você trabalha e depende do cliente. Tem pessoas que cobram até R$ 600 ou mais, até R$ 900. E tem pessoas que cobram 30, 60, faz voluntariado. Então, vai depender muito da região que você trabalha e do teu cliente. Porque, na maioria das vezes, a gente acaba usando junto com outras terapias. Eu conheço muito massoterapeutas, terapeutas, né, holísticos, psicoterapeutas, que usam a mesa como complemento do que ele está fazendo. Então, na verdade, ele não cobra a mesa, ele cobra a consulta dele e dentro da consulta ele usa a mesa para ajudar no seu atendimento. E agora, Alessandra, vou voltar, Alessandra, peraí. Então, Alessandra, o decágono você vai usar a distância e quando o seu cliente for presencial, você vai usar o quê? A mão do seu cliente, igualzinho você usava na ABM. Não tem diferença nenhuma. Então, quem já fez o curso do Wilson e sabe que a avaliação é usada a mão, você vai usar na mesa igualzinho. Aí você não precisa ter o testemunho no decágono. Você vai estar com a energia do cliente na sua mesa, que depois você vai limpar com paninho molhado para poder tirar a energia. Se você não quiser usar a mão do seu cliente e você quiser usar só o testemunho, também pode, mesmo que o seu cliente esteja presencial. Aí vai ser uma escolha sua, né? Aí a gente tem o relógio radiônico. O relógio radiônico, ele vai nos auxiliar dentro do que nós fazemos. Por exemplo, o trabalho pode ser feito? Sim ou não? É aí que começa o nosso trabalho. Quando o pêndulo disse sim, aí vocês vão colocar o nome do cliente no decágono. Para a abertura do trabalho, sempre o nome de vocês no 9 círculos com o cristal. Normalmente, quando eu abro, disse sim, e eu posso estar fazendo o trabalho, Ivanice, eu costumo usar o tubo de luz e a grande invocação para começar o meu trabalho. Tem pessoas que não gostam de nada disso. Não precisa. Tem outras pessoas que têm outro tipo de oração, outro tipo de prece. Também pode. Então, cada um tem a sua maneira de estar abrindo o seu trabalho. Então, aí fica livre para cada uma de vocês. A oração, a prece, o agradecimento é sempre de vocês, tá? Se escolherem fazerem o tubo de luz e a grande invocação, tudo bem. Quando aceito, né, que aí você começa com o decágono, com o nome do teu cliente, eu sempre começo falando que eu sou a ressurreição e a vida da pessoa que está ali. Se vocês também têm um outro tipo de maneira de estar pedindo autorização para entrar no campo energético do outro, vocês também podem estar fazendo. Então, o relógio, ele começa aí.
Ele dá quando eu tenho do 6 aqui, ó, do 1 ao 6, que é essa parte aqui, eu faço a sintonia fina do meu cristal. Então, quando eu preciso usar o cristal, eu sempre vou fazer a sintonia fina dele, para que ele esteja na vibração necessária do meu cliente. Deu sim? Eu vou fazer a ressonância que eu tenho com o meu cliente. Então, eu venho aqui do 0 até o 100. Não, Douglas, na verdade, você não está assumindo a responsabilidade do outro. Em nenhum momento. Você está compartilhando com o outro a vibração dele. E não, você não está dizendo o que ele vai fazer. Você não está colocando ele como um filho seu. É um filho que seja pequeno. Você sabe que ele é um adulto e você sabe que o que você está fazendo para ele... Sim, mas não a responsabilidade da vida dele. Isso nunca. Senão, ninguém sobrevive. É o que eu estou entendendo. Vamos ver se é o que eu estou entendendo que você está falando. Nelma, existem vários tipos de mesa, tá? É por isso que eu tô falando que... Douglas, eu volto com você porque eu acho que eu não entendi o que você falou. Eu entendi... Peraí, Nelma, que eu já te falo isso também. O que eu entendo, tá? O que eu entendi não é que eu não assumo responsabilidade do outro. Eu compartilho a mesma energia do outro porque eu sou um com o outro. Agora, todos os acontecimentos dele, a aprendizagem dele e tudo aquilo que ele tem com ele, eu só estou compartilhando para que eu possa clarear o caminho dele que está bloqueado. É assim que eu entendo e assim é que eu repasso na mesa quando eu faço. A Nelma. Nelma, existem vários tipos de mesa. Isso, eu também uso muito. Eu uso tanto quando eu começo e quando eu termino. Mas que eu saiba, a técnica do Ho'oponopono é de agradecimento. Inclusive, o psicólogo, ele pegava fichas dos presidiários e ele só botava a mão e falava gratidão, gratidão, gratidão. E isso não era porque ele se responsabilizava pelo outro, ele respeitava o outro na sua essência. Então, respeitar o outro na essência não é responsabilidade. Deu para entender? Pelo menos eu não assumo do outro o que é do outro. Eu tenho gratidão e eu tenho compaixão, que é diferente de dó. Não, de maneira nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Você só assume o caminho do outro quando você diz que o outro tem que fazer. Você não vai falar o que ele tem que fazer. Ele faz se ele quiser. Tá, voltando para a Nelma. Nelma, existem vários tipos de mesa, tá? E várias linhas de mesa. Aqui eu trabalho na nossa dimensão, tá? Terceira, quarta dimensão. Se colocar no lugar do outro não é se responsabilizar pelo outro, gente. Se eu me responsabilizo por o outro, eu não deixo o outro viver. Todos nós somos únicos. Nós somos unos em pensamentos. O que, por exemplo, a Lucila pensa, eu posso pensar e influenciar o meu caminho. Mas eu não posso viver a vida do outro. Se eu fizer isso, eu estou sendo mais do que mãe. Para que eu vou viver se o outro pode viver o que eu quero? É a mesma coisa a gente chegar no médico e falar assim que você está com uma dor e que a vida dele é melhor que a sua. Douglas, essa técnica do Ho'oponopono, ela é antiga,
muito antiga. Ela vem agora para nós, para que as pessoas vejam. Eu, em particular, o que eu vi e o que eu li de biografia do livro é o que eu te falei. Mas voltando lá para Nena. Então, as mesas, existem várias linhas. Existem várias egrégoras, né? Aqui eu não trabalho em egrégoras além do que nós estamos. Eu trabalho a radiestesia, a radiônica e a psicologia. Tá? E vou trabalhar a bioenergia na mão. É isso que eu trabalho. Por isso que eu digo que quando vocês precisarem trabalhar em outras dimensões, que eu vou trabalhar com implantes aqui. Né? Quando a gente faz a bioenergia do cliente, nós trabalhamos com implantes. Mas o que eu vou tirar? Implantes, tanto emocional como mental. Eu já não trabalho com o implante físico. Aí sim, Nelma, você pode trabalhar nas mesas que trabalham em outras dimensões. Você pode trabalhar na apometria, caso vocês tenham. Então, você pode acoplar isso à mesa. Então, então eu preciso trabalhar em sei lá quantas dimensões. Você pode ir lá, mas você não vai trabalhar nesta mesa. Nesta mesa, você vai trabalhar mais o que o teu cliente tem dentro do quê? Do temperamento dele, dentro do não verbal dele, que é inconsciente, e dentro do equilíbrio. Eu não vou modificar a vida das pessoas. Eu vou equilibrar para que ela ache o próprio caminho. Então, eu não posso me responsabilizar por uma vida de uma pessoa, porque ela tem o quê? O próprio caminho dela, ela tem as experiências dela, ela tem tudo aquilo que Deus deu como presente. Porque nós somos uma árvore, né? E se nós não cuidarmos dessa árvore, é a mesma coisa. Ela murcha, ela quebra, ela seca. Então, imagine se o outro tiver que assumir a vida dele e a do outro. Não é legal, né? Então, a mesa, na verdade, ela acopla outras ferramentas, mas que vocês já tenham. Aqui, não. Né? Deu para entender mais ou menos? Nem pela situação. Você compartilha, Douglas. Compartilhar. Compartilhar é acompanhar, é estar ao lado, nem na frente nem atrás. É estar ao lado, caminhar ao lado. Porque se você estiver na frente, você está um passo a mais da pessoa. E se você estiver atrás, você está um passo a menos da pessoa. Então, a pessoa não precisa viver. Agora, se você compartilhar a dor da pessoa, você está ao lado dela. Você realmente está ajudando. Você realmente está auxiliando. Porque você está responsabilizando o outro pela própria vida. É isso que nós temos que fazer. Por que o outro tem que ser culpado pelas nossas dores, se nós é que fazemos delas o dia a dia? Então, nós compartilhamos, nós andamos ao lado, para que a gente enxergue realmente. Aí, voltando aqui. Aí, vocês vão fazer um trabalho, vocês vão precisar saber se é em 4 semanas, se é em 5 minutos, se é em 10 dias. O relógio vai auxiliar vocês aqui. Quando eu tenho isso daqui, ó, mais essa aqui, e essas são as terapias que eu posso estar usando para o meu cliente. Aqui embaixo, gente, a gente vai usar na mão. Ela está como referência aqui para que vocês lembrem o que vocês vão estar avaliando na mão. Então, eu vou estar falando mais para frente, tá? Pode sim, Renata, eu tô gravando, tá? Fique tranquila. Pessoal, na segunda-feira, eu tô já com montando uma turma. Então, eu começo já dando a aula na segunda-feira. E a gente começa
o curso dando a ABM, que é o centro da mesa, tá? Vamos lá. Aí eu analiso o interior do meu cliente. Eu vou estar com o pêndulo escolhendo ou perguntando qual é o self do meu cliente. Como que ele se sente interiormente? O que ele não consegue verbalizar? Então, a mandala, ela vai me dar onde eu preciso trabalhar com o meu cliente. Vamos dizer que eu venho aqui e a mandala dê que o meu cliente, ele está na mandala 4. Aqui, ó. Porque a mandala, gente, é um relógio. E sendo um relógio, ele é um caminho do herói. Denise, você tem uma maravilhosa leitura de mandala. Eu acho que você deveria ler mais, pedir mais para o pessoal desenhar ou escolher as mandalas, porque você tem, assim, uma observação muito, muito, muito boa. A Denise foi minha aluna de mandalas e, nossa, ela faz uma leitura muito bonita das mandalas. Então, aqui, em vez de fazer a leitura, porque as mandalas elas são usadas de várias maneiras, tá? Elas são usadas no trabalho arte terapêutico, elas são usadas como interpretação, elas são usadas para que a gente encontre o nosso próprio ser interior, a nossa essência. Então, quando eu meço ela aqui na radiestesia, eu encontro qual é a essência do meu cliente. Então, vamos dizer que ele vem aqui e seja o 4. Pegar a canetinha aqui. O 4, ele vai estar falando o quê? Que ele está iniciando alguma coisa, ele está materializando o que ele está construindo. Por que o 4 materializa? Porque ele é o início de muitas possibilidades, né? Ele dá a liberdade de que o meu cliente, ele é único. Então, eu já sei que o meu cliente está vindo para mim porque ele está querendo fazer uma escolha. E pode ser que ele não esteja encontrando aonde está essa escolha. Então, aqui, como análise, eu já tenho qual é o self do meu cliente. Para que eu consiga juntar o self do meu cliente, vai completar agora, Mar? Não, vai completar agora. Eu já tenho qual é o seu não verbal. Então, o que te bloqueia? Eu vou estar olhando nos 7 raios. Aqui eu trabalho os 7 raios construtores, que são os 7 raios de temperamento. Nós trabalhamos os raios de várias maneiras. Religiosa, com mestres e com os temperamentos. Porque tudo que nós percebemos, tudo, ele tem 7 cores. São 7 centros energéticos, são 7 planetas. O Sol, ele é branco e tem como prisma as 7 cores. Então, tudo que nos envolve, alimentação, são coloridas. Então, aqui, nos 7 temperamentos, eu vou estar com o meu pêndulo encontrando. Eu vou estar encontrando qual é a alma do meu cliente. A alma, normalmente, ela não muda. Ela é a essência. Quando eu falo aqui do 7 temperamento, existem outros trabalhos que nós podemos fazer com 7 raios de temperamento, por exemplo, para encontrar a alma. Você pode usar a data de nascimento seu, chegar a um único número e saber qual é o seu 7, qual seria a cor do seu raio. Então, por exemplo, se der no número 8, porque são 7 raios, você volta por 1. Então, o seu raio seria, você seria um líder, além de ser líder, a sua cor é o azul. Isto você analisa com a numerologia. Aqui a gente vai usar o quê? O pêndulo. Porque a gente vai colocar o pêndulo no centro e vai questionar qual é o raio da alma do meu cliente. Vai dar, eu vou anotar aqui. Quando eu venho qual é a personalidade do meu cliente, para que ele tenha uma personalidade, eu preciso saber qual é o mental, qual é
nossa, ficou tão pequenininho, o sutil e qual o físico do meu cliente. Isso daqui dá qual é a personalidade do meu cliente. E eu vou estar marcando. A partir daqui, eu tenho números. E estes números é que vão me dar se o meu cliente é racional, se o meu cliente, raio 5, ele é do conhecimento, Dada. E aí o raio 5, se eu não me engano, ele é o verde, que é da ciência. Se eu não me engano. Vou até olhar aqui. Eu acho que é o verde. E aí, o que acontece? Eu já sei que a Dada, ela tem como raio o conhecimento. Mas ela não está indo na vida, ela está bloqueando alguma coisa. Então, como que ela está agindo no temperamento dela? Eu venho e analiso aqui o mental, o físico e o sutil dela, que vai me dar a personalidade dela, como ela está agindo frente ao dia a dia dela. Aí aqui eu vou poder estar fazendo o trabalho, é o raio verde escuro, Dada. Aqui eu vou estar podendo fazer, Nelma, o trabalho do quê? Do envio dos raios, do floral, da água imantada colorida. Então aqui, achando aonde está bloqueando o meu cliente, eu posso equilibrar o meu cliente. Como eu vou saber que isso deu certo? Como o temperamento são ações, o meu cliente vai voltar para mim. E ele vai falar assim, olha, se é o 7, é o de organização, Eunice. Então, se o meu cliente volta para mim, ele vai falar assim, nossa, eu não sei o que aconteceu. A minha vida deu uma guinada. Olha, eu estava sonhando fazer um projeto. Você não sabe que o projeto deu certo? Por quê? Houve um desbloqueamento. Houve algo que melhorou energeticamente as vibrações do teu cliente, que fez ele modificar a ação dele. Ele pode não ter percebido, mas o que vai lhe dar o que foi efetivo, exatamente a conquista dele. Então, às vezes, nós bloqueamos alguma coisa pela nossa personalidade, pela nossa maneira de ser. E quando nós fazemos uma mudança, nós abrimos outras portas. Dos 7 temperamentos, deu para vocês entenderem? Ficou claro? Os 7 temperamentos, gente, eu uso a Helena Rubinstein, Blavatsky, nossa, Helena Rubinstein, onde eu fui olhar, eu achar essa Helena Blavatsky? É ruim, hein? Ernesto Wood, né? E a psicologia esotérica. Então, é ruim, hein, Zenilde? Veio o nome assim. Então, aqui a gente vai estar analisando o temperamento. Nós não vamos estar fazendo referência a mestres e nós não estamos também enviando as cores. E aí vocês podem fazer com concurso de Miss, né? Aí vocês podem estar fazendo, acoplando as outras ferramentas que vocês já têm, né? Por enquanto, nós estamos na análise. Agora, a avaliação bioenergética da mão. Todos nós sabemos que nós temos reflexos, né? Onde são os pontos energéticos, né? A mão, a orelha, o pé. Então, a nossa mão, ela tem todas as ligações que dá o quê? O que nós somos. Pela mão, nós podemos também estar vendo quais são os órgãos afetados, né? Então, na mão, a gente vai estar analisando os centros energéticos, porque cada número corresponde a um centro energético. Então, quando eu tenho aqui, logo no comecinho aqui, eu tenho a base, fica bem aqui. Tudo que eu fizer, eu vou estar fazendo no centro da mão, que é a coroa. Sim, Renata. Esta ABM é a do professor Wilson. Se alguém aqui tem terapeutas do professor Wilson, então é a mesma mão que o professor Wilson dá.
Então, agora ela está acoplada à mesa, Renata. E a gente já começa, a mesa, ela começa com o centro da mão, né? Porque tudo que nós fizermos na mesa, nós vamos estar fazendo na mão. É a mão que vai dar a referência do que nós estamos avaliando. Fora, claro, as mandalas e os 7 raios, que é o temperamento. O resto, nós vamos estar fazendo aqui na mão. Então, aqui o centro da mão é a coroa. Então, o pêndulo, ele sempre vai estar aqui na coroa. Amor, Renata, que bom! Aí eu venho aqui. Aqui no polegar, eu vou ter o quê? O umbilical. No indicador, eu vou ter a garganta. No médio, eu vou ter o plexo solar. No frontal, eu vou ter aqui anular. Ai, não. Ah, nesse aqui, tá, gente? Deu branco. E aqui, nós vamos ter o coração no mínimo. Anelar, olha, você sabe que, olha, mesmo que eu não esteja, vocês não estejam me vendo, por incrível que pareça, eu dei aula há mais de 25 anos na minha... acho que dei aula uns 35 anos. Toda vez que eu entrava numa sala de aula, eu sempre ficava nervosa. Então, por mais que a gente não queira, da mesma forma que vocês têm uma perspectiva ou tem alguma coisa, ah, meu Deus, como que vai ser? A mesma forma é a gente que está do outro lado. Como que a gente vai passar e como vocês estarão entendendo isso? Porque cada um de vocês vão estar entendendo de uma forma. Então, às vezes, eu, pelo menos, fico preocupada e fico nervosa também. Aí se perde a palavra, volta aqui. Dadá, fiquem, por incrível que pareça. Então, aqui na mão, a gente vai estar vendo ou analisando todos os centros energéticos. E é daqui que também nós vamos estar vendo a bioenergia. Eu não, hein, Lucila? Eu não fico, eu vou gaguejar daqui a pouco. Ou tossir, né? Que estou assim, cheia de balinhas aqui para não tossir, tá, gente? Então, aí o que eu faço? Tudo que eu for analisar, por exemplo, de implantes, de elementos que são os nossos cercamentos, que são as nossas formas de pensamento, os elementos que são formas de pensamento, a gente já vai estar retirando no decorrer das nossas análises e nos nossos equilíbrios. Agora, o implante, nós vamos estar verificando se há ou não. E para quê? Para que a gente retire esses implantes. Eu vou falar como que a gente faz isso, tá? Então, tudo que nós fizermos na mesa, a gente vai estar aqui no centro da palma da mão, tá? Até aí, tudo bem? Entenderam o que é a avaliação bioenergética da mão? Obrigada, Dulce. Posso passar? Então, aqui eu já falei, né, que cada dedo vai corresponder a um centro energético. Então, a base, umbilical, plexo solar, coração, garganta, frontal e coroa. Por que eu coloquei os triângulos? Os triângulos, para cima e para baixo, são yantras, né? E os yantras, eles são usados para meditação imediata, com o yogi, né, com as duas formas. Maristela vai estar eu vou colocar no YouTube depois, tá? Fique tranquila. Aí você pode pegar um pouquinho mais com calma para estar ouvindo. Então, quando eu uso o yantra, o que eu faço? Eu equilibro. Eu dou o equilíbrio das energias do que eu estou fazendo. Por quê? Quando eu estou olhando para o centro da mão, eu já estou me centrando. Eu já estou fazendo uma meditação imediata. Então, eu já estou me focando no trabalho que eu tenho que fazer. Por mais que eu não queira,
eu já consigo fazer isso. Então, por isso o yantra. Porque o yantra também são os triângulos, que é a trindade. E quando eu uso ele para cima, é o poder do pai. E quando eu uso ele para baixo, é o poder da mãe, é o acolhedor. Então, ao mesmo tempo que eu estou dando o poder, eu estou acolhendo o meu cliente. E ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu estou focando a minha energia quântica. Para quê? Para que eu consiga equilibrar sem tempo e nem espaço. Então, por isso que o triângulo vem bem no centro da mão, porque o centro da mão é onde nós enviamos todas as energias. Toda religião, sem exceção, ela usa o quê? O centro da mão. Quando nós queremos enviar energia a alguém, nós sempre colocamos a mão para cima ou nós colocamos a mão de frente com a pessoa. Isso por quê? Porque é o centro da mão que tem o quê? A nossa energia, a nossa vibração, a nossa troca de energias. Yoko, seja bem-vinda. Eu vou usar... Aí a gente já vai falar de equilíbrio, né? Eu vou estar sempre questionando com o pêndulo o que usar para o meu cliente. Então, de repente, eu vou usar a cromoterapia. Então, eu vou estar enviando para o meu cliente a cor necessária, mas com o bastão. Eu vou estar energizando uma água na cor especificada, ou com prece, ou então com a oração que me vier. Ah, mas eu não tenho oração. Eu normalmente coloco uma oração. Eu coloquei a figura da Kuan Yin. Eu tenho ela como mentora. Eu acho que a Kuan Yin também, Douglas, o Douglas já foi embora? Não, Douglas, ela é uma missionária da compaixão, que faz a referência à Aparecida, que faz a referência a Nossa Senhora. Então, a Kuan Yin, ela vem para ajudar quando nós fazemos a água magnetizada, quando a gente faz a água imantada, tá? Então, aí, mas eu não sei fazer isso. Eu vou estar ensinando para vocês durante o curso. Então, tudo que eu estou falando, nós vamos estar 3 meses colocando passo a passo, olhando o que vocês não entenderam, como que vocês fazem, como que pode ser feito, ou se pode manter. Então, nós vamos estar trabalhando juntos, né? Eu não vou estar só passando uma técnica, eu vou estar compartilhando com vocês, junto com o que vocês já têm. Porque o que vocês trazem também é muito importante. O que eu faço é acoplar ou estar direcionando de uma maneira, às vezes, diferente. Mas que pode ser na mesma direção. Não pode. É na mesma direção que vocês. Então, aqui é onde eu vou localizar. Ah, mas eu quero saber qual é a cor que o meu cliente vibra. Vocês também podem estar colocando nesta mandala. Fátima, seja bem-vinda. Ok, Elisa. Vai estar no Face, no YouTube, você assiste por lá. Beijo e obrigada pela visita. Eu trabalho com a energia Reiki. Vocês podem trabalhar com a cura prânica. Vocês podem trabalhar com passe. Ou vocês podem trabalhar somente com a prece. Então, quando nós precisamos enviar uma energia equilibrante para o teu cliente, quem é reikiano pode enviar pela mandala. Então, tem todos os símbolos do reiki aí. Então, pode estar enviando. Ah, mas eu não sou reikiana. Ah, mas você sabe fazer uma prece. Você pode mandar pela mandala. Porque a mandala, ela é radiônica também. Que bom, Adriana. Então, essa mandala, ela é usada. Ela não tem o 4º símbolo, tá? Mas ela tem até o 3º, que é muito, né, Mariana? Ela tem até o 3º, que todos nós usamos. Não coloquei o 4º símbolo, porque normalmente nós usamos o 4º símbolo quando nós fazemos uma energização com um número de pessoa maior, né? Então, de repente, você está trabalhando um individual e você aplica o 4º símbolo, você pode estar atrapalhando em vez de ajudando. Então, eu não coloquei, eu coloquei até o 3º símbolo. Então, aí vocês podem estar enviando por aí, tá?
Aqui são os gráficos radiônicos. Então, é escolhido qual o gráfico que o teu cliente precisa. Dentro da mesa, em 5, 10 minutos, vocês estão equilibrando. Quando a mesa pedir que ele seja, que fique no gráfico mais tempo, vocês colocam fora da mesa, não precisa fazer nada na mesa. Vou tirar daqui. Não, vocês vão tirar simplesmente o nome, o cristal que vocês estão usando, passar para o gráfico e colocar quantos dias, hora e minutos que vocês vão ter que deixar e quando vocês têm que tirar. A única coisa que vocês vão ter que fazer. Mas na mesa, o equilíbrio é rápido. Nesse terceirinho, 3 olhos aqui, nós vamos trabalhar os implantes. Para a retirada dos implantes, nós vamos estar tirando com um bastão. E nós vamos estar usando este olhinho aqui, que é o frontal. Aí eu ensino vocês como tirar um implante com um bastão e de que forma vocês vão estar tirando quando houver implante no seu cliente, tá? Por isso que mesmo que ele tiver presencial e você preferir tirar o implante na mesa, você também pode. A figura humana, ela vai servir para quê? Todo o trabalho, vamos dizer lá que você tenha energia equilibrante, tá? Eu não tenho reiki, sempre com bastão, é Vogue, né, Neuma? A gente chama de Vogue. Pode ser o Atlante, pode ser o Vogel e pode ser o cromático. Se você preferir usar o cromático, também pode ser. É porque a gente usa mais o Vogel. É difícil a gente usar o Atlante, né? Por várias... eu até tenho Atlante, mas eu nem uso mais. Mas é cristal, Neuma? Para mim... Então, aí a figura humana, a gente vai usar para quê? Para limpeza. Quando a gente começa o trabalho na mesa, a gente sempre faz uma limpeza energética com bastão. Depois a gente expande com bastão. Ah, mas eu vou precisar equilibrar os centros energéticos. Eu vou usar as pedrinhas de cristais nos centros energéticos para equilíbrio, tá? Aqui. Ai, mas eu quero enviar para o meu cliente a cura prânica. Vocês podem usar a figura humana. Desculpa. Quem é reikiana, usa mandala. Quem tem cura prânica ou vai usar o quê? A figura humana. Bastão de Atlante. O bastão de Atlante, Estela, normalmente a gente usa o de Vogel. Pelos conhecimentos da NASA, pelas pontas, que são 12 pontas, cristalizada, não sei o quê. O Atlante, anteriormente o de Vogel, que é o Atlante, você não tem as 12 pontas. Você tem, acho que são 3, né, pontas. Se você olhar assim, dá umas 3, mas não tem pontas. Então, dificilmente nós, como terapeutas, usamos o de Atlante. Por isso que eu tô falando, nossa, eles estão usando de Atlante. Mas, normalmente, é usado de Vogel. Justamente pelo estudo feito na NASA, por tudo que é cientificamente comprovado, né? Agora, a gente também tem o cromático. E para que a gente vai usar os bastões? A gente vai usar para tirar os implantes, para fazer a limpeza, para expandir, para enviar cores. Então, a gente vai estar usando o... Valéria, você não sabe o que é o bastão? Isso, bastão de Vogel. Eu não coloquei nenhum desenho do bastão. Eu achei que todas conheciam. É tão comum dentro do... É uma ponta de cristal que tem mais linhas. Por isso que eu tô falando. Existe também, Valéria, o de massagem. Sabe aquele bastão de massagem? Na cura prânica, eles usam só o cristal com essas pontas. O que eu uso, ele é de cobre. E agora, hein? Vou ver se eu consigo abrir a câmera depois. E mostro, então, para você o que é o bastão. Vou ver se eu acho ele por aqui, porque hoje eu não deixei nada preparado. Então, eu vou ver se eu acho por aqui. Dentro das minhas coisas, eu vejo se eu consigo abrir a câmera aqui.
mais tarde. Pode, porque tem o de massagem também. Tem o cristal que você usa para cura prânica. Ah, a Mariana tá falando que usa o de Atlante. Tudo bem. Eu acho que cristal, gente, ele só é mais lapidado. Isso, a diferença é essa, Estela. Os lados têm lapidação. E o bastão, de Atlante, ele não tem essa lapidação que você que eu tô falando. É igualzinho de bastão cromático. Eu uso o cromático também. Tem 21, né? Eu acho que a minha nem tem 21, viu, Lu? Acho que a minha tem 12. A minha tem 12. Cada ano eles aumentam um pouquinho. Gente, é uma ponta de cristal. Existe a ponta de cristal que você até usa para massagem. Por que que a gente usa, né, o bastão? Porque o bastão, porque ele tem o cobre ele acaba neutralizando as energias e só levando as energias necessárias para o seu cliente, não retomando para você. Você tem, Valéria? A maioria usa o cromático também, né? Isso, o bastão de Dorje, exatamente, Danilo. Tem vários nomes. É esse bastão, é bastão, aí vocês podem estar usando. Aí eu coloquei no final, o Dorje também é bom, todos eles são. No final da mesa tem uma flor de lins, que também é chamado de lótus, né? Eu coloquei na chamatrina, porque a chamatrina, ela retira todos os medos, todas as nossas inseguranças. Então, a simbologia, bem no final, o começo, eu tenho o bem-te-vi, ou bem-te-vi não, o beija-flor. E no final eu coloquei justamente a chamatrina para que ela repasse para a gente como imagem, retirando todos os nossos medos, as nossas inseguranças. E também colocando a proteção da Trindade, que seria, né, a cor azul, amarela e o cor-de-rosa. A flor de lins, ela também era usada, né, como escudo. Como que chama? Escoteiros. Os escoteiros usavam. Então, a flor de lins ela é muito usada. Ela vem da França, inclusive, né? E aí, pessoal? Aí, quais são os nossos instrumentos auxiliares que nós vamos usar na mesa? A intuição. Não a mente, porque a mente, o próprio nome diz mente. Se nós usarmos a mente, nós usamos a nossa consciência. E se nós usarmos a nossa consciência, nós usamos aquilo que acreditamos e não aquilo que tenha que ser na essência. Isso, Nelma, o símbolo da realeza francesa. Se eu não me engano, é Luís XV, né? Se eu não me engano, foi Luís XV. Se não me falha a memória. É muito interessante, gente. Tem um e-book lá, ele tem toda a explicação mais minuciosa para vocês, tá? Da onde vem, por que vem. É usado também na maçonaria, na alquimia. No budismo, né? Ele é usado como, não como como a lins, mas como lótus mesmo, que o Buda, quando nasceu, né? Tem toda a história que quando o Buda nasceu, tinha um lótus, no barro, na lama, né? Então, nós temos aí o lótus como pureza, como como que eu posso falar? Como um símbolo espiritual. A partir dele, o que, Nelma? Entendi, não. O símbolo, né?
Ah, do Luiz XV, isso, a parte do Luiz XV. É que a gente começa a ver a flor de lis, que é o lírio também, a gente pode chamar de lírio, né? É, tem aí no Egito, que é chamado de lótus egípcio. Então, a flor de lis, ela vem para fechar o nosso trabalho exatamente com a espiritualidade. Isso, a partir do Luiz XV. Douglas, você é meu fã, Douglas. Isso é bom, hein? Então, assim, o que nós usamos na mesa como instrumento? A intuição, que é o operador. Sempre, gente, sempre, por mais que vocês gostem das pessoas, por mais que vocês amem as pessoas, autorização. Sempre. Eu não posso fazer um trabalho para o outro ou sentir responsável, como o Douglas falou, sem que o outro saiba. Nunca. Porque eu posso fazer um trabalho fazer todo um trabalho energético para uma pessoa que não está afim, que não acredita. Douglas, eu conheço, eu sou prova de uma pessoa que estava com câncer e ele não queria ser ajudado por ninguém. Ninguém. Uma mestra reikiana diz, eu faço. Ele não tem condições de ter livre-arbítrio. Ela fez. Ela foi parar na UTI. Ele faleceu e ela foi parar na UTI. Porque nós temos que respeitar o direito do outro. Qual é o seu aprendizado? Então, quando o outro diz, eu não quero, eu não quero. Então, é nesse sentido que eu digo autorização. Ah, mas é uma criança de 1, 2, 7 anos, 8 anos, até 10 anos. A mãe aprova. Ah, eu tenho que fazer para o marido de alguém. O marido não acredita, mas você pode fazer para a esposa. Então, quando há uma ligação sanguínea, você pode sim, repassando. Mas então, mas também assim, autorização do outro. E a gente sabe disso, não é, Dadá? Quantas vezes a gente faz sem que o outro saiba, mas a gente faz de uma maneira em que a gente não interfira. Então, normalmente o que a gente faz? A gente faz para Dadá. Porque o marido dela não acredita. Então, o que a gente faz? A gente está sempre cercando ou auxiliando de uma maneira que a gente possa sim estar ajudando o outro na sua essência, mas que o outro dê a sua autorização. Não no caso que eu acabei de falar. Eram várias pessoas querendo ajudar o rapaz e ele não queria ajuda. Ele disse, eu quero morrer, eu não quero ajuda. Então, como que nós podemos ajudar alguém que não quer ser ajudado? Então, não adianta. Então, é nesse sentido. Eu vejo muitas pessoas passando mal. Eu vejo muitas pessoas doentes, fazendo trabalhos energéticos que, às vezes, não é para ser feito. Então, a gente tem que ter, Nelma, o livre-arbítrio, o respeito, a compaixão. Não o ter dó e nem tomar a vida do outro. É caminhar ao lado, é estar ao lado. Dentro da apostila, tem uma anamnese, que a gente faz uma entrevista com o cliente, para saber com quem vocês estão falando, se de repente ele já tem algo orgânico, como trabalhar com essas pessoas. Porque, pessoal, também organicamente, a energia pode não ajudar. Por exemplo, se vocês trabalharem com alguém que tenha marca-passo, problemas no coração, tem que tomar cuidado com o que vocês estão. Mesmo as pessoas com câncer. A apostila só no curso, Estela. Então, nós temos que também estar vendo com quem nós vamos trabalhar e que tipo de tratamento nós vamos dar. Não é que vocês não possam ajudar. Podemos ajudar. Mas depende do cliente, depende do tratamento. Quando eu estou falando de uma pessoa que tem marca-passo, de uma pessoa que tem câncer,
Eu não vou trabalhar, por exemplo, com uma massagem. Eu não vou trabalhar com um tratamento energético no coração. Eu vou trabalhar nas costas. Eu vou dar florais para equilibrar ele. Então, eu tenho que saber quem é meu cliente para saber como eu vou trabalhar esse cliente. Então, na mesa, eu vou fazer as avaliações e o equilíbrio. E fora da mesa, eu só vou conhecer o meu cliente. Às vezes, as pessoas são felizes do jeito que elas estão. Então, elas são doentes porque a doença dá prazer e uma troca em algum ponto da vida dela. Então, ela não quer melhorar. Vocês vão fazer 20, 30, 40 mesas. E não vai dar certo. A pessoa sempre vai estar ligando assim, olha, faz um reiki aí para mim que eu estou passando mal. Ela vai estar sempre passando mal. De nada, Ilaí. Eu também já estou acabando, tá? Então, a gente também tem que ter esse respeito, tá? Então, olha, pêndulo nós vamos usar, o bastão, que todas têm, de cada uma com um nome, o cristal, a água. Exatamente, Estela. Você tem que saber qual é o recurso. Aqui é a grade do curso. Então, na apostila, nós vamos falar da história da radiônica, a ciência da integração entre a mente e a matéria, ferramenta do poder, visualização, terapia psicológica, aspecto das vibrações. A doença também diz o que nós somos, como nós reagimos, como nós enfrentamos nossos problemas no dia a dia. Então, a doença só é a resposta daquilo que nós estamos fazendo errado, né? Que são os distúrbios, não a doença. Anatomia sutil da aura. Então, as auras também têm cor. Então, muitas vezes, nós conseguimos ver as cores das auras das pessoas. Os centros energéticos, esse é importantíssimo. O centro energético, ou o chakra, dá o norte de como o nosso cliente está se sentindo. Se vítima, se como imperador, se ele está se sentindo Marte, se ele é intuitivo, se ele está sendo egoísta. O centro energético em desequilíbrio diz para nós quem é também o nosso cliente. As energias, o corpo bioeletrônico, biomagnético, o pêndulo, como usar. Tem muita gente que não sabe, vamos dizer assim, chega até a mesa, mas não consegue usar o pêndulo. Então, a gente vai estar dando uma pequena aulinha. Pêndulo, gente, tem que fazer exercício, 15 minutos. A mandala, eu vou falar da mandala. Os yantras, eu uso a energia arcturiana. Então, para o pessoal que também tem referência de outras mesas, eu uso os arcturianos, que é a energia da compaixão, que é a energia mais suave, que é uma energia que eleva a alma do outro, né? Que junta todos num só beija-flor, né? Os 7 raios, que seria o de temperamento. Isso, Estela, é exatamente a energia do amor incondicional. Eu vou usar água fluidificada, o bastão, que eu já falei, os implantes, que são vários tipos de implante hoje em dia, né? Nós temos os nossos próprios implantes, os emocionais, os físicos, os implantes que vêm dos ETs, os chips, nós temos vários tipos de implantes. Então, nós vamos estar falando dele, entendendo o que é o implante. Ganhou, Nelma? Mas, Nelma, toda a energia da mesa, até a mandala, é a mandala do coração, né? Então, é uma mandala que está sempre com a energia do amor incondicional, como diz a Estela, né? Então, e a gente tem a avaliação bioenergética da mão, que é uma avaliação que quem é terapeuta e quem já fez o Wilson sabe o quanto isso é valoroso, o quanto a gente usa isso. Eu até usava a parte da mesa. Então, aí não precisa mais tirar xerox, não precisa estar fazendo todo aquele outro processo que a gente fazia, fica uma coisa mais simples. Nós acabamos usando também a distância, que era o que não era usado. Então, a avaliação bioenergética da mão, ela é algo assim maravilhoso.
Douglas? Ela vai te ajudar que você não vai precisar pegar vários papéis. Você vai usar uma única mesa para fazer tudo isso. Então, aí, o que nós vamos ter? E vamos ter os gráficos. Então, a mesa, ela vem... Ah, Dada, beijo. Obrigada, hein? Então, a mesa, o que eu falei entre sinal e símbolo? A mesa, ela vem como sinal. Ela restringe e te dá uma maneira mais rápida de fazer a sua avaliação e a sua anamnese. Então, a mesa faz isso. Em vez de você pegar uma folhinha para cada cliente seu, você vai usar a mesa. Em vez de você pegar uma folhinha para o seu cliente para fazer a distância, você vai pegar a mesa. Em vez de você pensar como que meu cliente está se sentindo nesse exato momento, e ele não consegue falar, você vai lá e analisa a mandala. Ela está na mesa, você não vai precisar pegar ela à parte e analisar. Você vai com um pêndulo. Ah, mas eu quero saber como que ele está agindo nos seus temperamentos. Qual é a personalidade dele? Por que ele está bloqueando tanto o caminho dele? Você vai lá e analisa nos seus temperamentos. Ai, mas eu preciso enviar um reiki para o meu cliente. Você tem a mandala do reiki. Você vai lá e envia. Então, o que a mesa faz por você, Douglas? Ela facilita seu trabalho? Pode, Douglas, claro que pode. Sem problema nenhum. Eu acho que está à venda, né? A Lucila não está aí, mas eu acho que está à venda no Yeti, sim. É só você olhar lá. Então, o que ela vai fazer é te auxiliar tudo isso sem que você precise pegar vários papéis. Ela simplesmente vai te dar vamos dizer assim, um norte a mais do que você pegar o pêndulo e ficar analisando em cada papel. Essa é a diferença da radiestesia e das mesas radiônica, radiestésica, que cada um faz um tipo de planejamento. Então, o que eu fiz é dentro daquilo que eu também trabalho, Douglas. Então, quais as ferramentas que eu utilizo normalmente? Então, eram essas ferramentas que eu utilizava. Então, eu falei, então, vamos colocar essas. Que eu sei que dá certo, eu sei que são efetivas e eu faço. Agora, fora isso, tem as outras ferramentas, né? Que todos nós temos. Certo, pessoal? Então, as meninas que já estão matriculadas, elas começam a aula na segunda-feira, às 20 horas, aqui. A duração do curso, Douglas, é 3 meses. Tá lá na grade, eu não sei como que tá, porque assim, é o que eu falei, vocês são alunos, podem estar conversando, então o melhor mesmo é estar passando, olhando lá na grade de cursos e tá vendo com o professor Wilson ou com a professora, com a secretária Maria, né? Que na verdade, assim, eu dou mais o curso e o preço eu nunca sei direito o que é, né? Mas vocês podem, obrigada pela visita de vocês. Na segunda-feira, Douglas, eu já começo na segunda-feira. Obrigado, Nelma. Na segunda-feira a gente já começa. Às 20 horas aqui nessa sala. Obrigada, Renata. Obrigada, Mariana.